Ai, gente, lá é muito bom. Estava até conversando aqui com a Tamires Rocha, que é psicóloga de lá, e a gente estava falando justamente sobre isso, né, Tamires? Boa noite. Boa noite, Carla. Primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada por conhecer um pouquinho, divulgar um pouquinho mais do meu trabalho. E hoje a gente vai falar aqui sobre a saúde mental e a importância da psicoterapia, que foram tópicos, na verdade, bastante debatidos durante essa pandemia. A gente tem falado muito a respeito da saúde mental. Mas as crianças, elas também passam por dificuldades emocionais. Por isso que é muito importante que os responsáveis estejam atentos e procurem uma orientação profissional, né? Ao perceber algo diferente. E a gente vai conversar basicamente aqui com a Tamires exatamente sobre isso, sobre essa percepção que os pais eles precisam ter, a importância, inclusive, de se fazer terapia, né? É um assunto extremamente importante. Ainda existe muito tabu das pessoas em procurar acompanhamento psicológico, em fazer um acompanhamento de autoconhecimento mesmo, né? Tanto para lidar com ansiedade, com depressão e entre outras demandas. Geralmente, as pessoas só buscam esse acompanhamento quando elas já estão adoecidas. E nós também trabalhamos com a prevenção desse processo, né? E aí, falando um pouquinho sobre a importância dos pequenos, né? Diferente do acompanhamento adulto, as crianças, elas não procuram um serviço, porque os adultos eles já chegam com a demanda. Sim. Eles são direcionados pelos pais e os responsáveis, que levam. Muitas vezes a criança nem sabe por que está lá. E a gente vai direcionando, vai ensinando. É extremamente importante para a gente desenvolver inteligência emocional, porque as crianças também têm dúvidas, medos, inseguranças, e é importante a gente estabelecer esse processo para eles entenderem o que eles pensam, o que eles sentem, como eles se comportam. E a gente falando assim sobre a questão da criança, gente, vamos combinar. De repente as crianças ficaram dentro de casa. Elas não entendem como a gente, elas não têm essa mesma percepção e o entendimento do porquê que tem que ficar dentro de casa, né? Então, algumas maiores sabem assim, é a Covid, eu tenho medo, mas elas não têm assim a real noção do perigo. Só que elas tiveram que ficar dentro de casa. Olha como isso mudou. Sabe? Olha como é que as crianças tiveram que ter aulas remotas. Por que eu não vou para a aula? Por que eu tenho que ficar em casa? Por que eu não posso estar com um amiguinho? Não posso estar com uma amiguinha? Então, tudo isso afetou muito a cabeça desses pequenininhos, né? E aí entra a psicoterapia infantil. Exatamente, porque aí a gente começa a identificar, né, os medos, porque agora, pós período de Covid, né, que a gente ainda está no processo de transição, muitas crianças estão com medo de voltar para a escola, muitas crianças estão com medo com esse processo de um mundo novo, um mundo cheio de máscara, um mundo cheio de processos, né? E aí a gente trabalha justamente isso, para entender como eles estão se sentindo, essas rupturas, né? É sempre importante a gente falar que em momentos que tem mudanças muito drásticas na vida da criança, como o processo da pandemia, que foi ficar 1 ano e meio trancado dentro de casa, é importante que a gente faça esse acompanhamento, né? Dentro disso, a gente também fala da divisão com as telas, né? Que são os celulares, os tablets. Tudo isso ganhou muita visibilidade. E aí tem havido um excesso de tela, onde as crianças têm deixado de brincar, onde as crianças têm deixado de conviver socialmente com outras pessoas e têm recorrido apenas para as telas. E aí a gente tem feito esse trabalho também de reincluir essas crianças na sociedade, nesse processo de brincar com outras crianças, mesmo com isolamento social, mesmo com distanciamento, mesmo com segurança. A gente vem fazendo esse processo para eles entenderem como eles se sentem, o que eles pensam, o que eles sentem. A psicologia ela tem uma diversidade, é bem diverso o processo de abordagens. A que eu utilizo é a TCC. Eu acredito que pensamentos geram emoções e emoções geram comportamento. É muito comum os pais chegarem para mim e dizer assim, doutora, eu quero que você mude esse comportamento do meu filho. Só que a gente precisa entender também de onde que vem esse comportamento, de como ele está se sentindo, de como que ele está pensando. E aí a gente consegue, né, trabalhar esses processos. Inclusive trabalhar esse processo com os pais, né? Sim. Que muitas vezes não tem a paciência com a criança, não tem a paciência ali com o filho e acha que o celular
ele pode ajudar nesse processo, né? Ah, meu filho está aqui com o celular e tal, e não procura realmente perceber o quanto que aquilo ali vai ser prejudicial para essa criança. Mas através dessa psicoterapia, né, desse acompanhamento, a criança ela vai perceber que aquilo ali não é bom para ela, que ela tem um horário para tomar o café, o horário para almoçar, para sentar na mesa com o pai, com a mãe, o horário para brincadeira. Isso é muito interessante, sabe, Tamires? Porque a criança ela passa também a ter uma responsabilidade social com os outros. Exatamente. E outro processo que é muito comum também hoje em dia é que as crianças têm tido uma rotina de gente grande. As crianças não têm sido permitidas a serem crianças. Né? Faz parte do desenvolvimento delas brincar, ter essa interação. E aí, por isso que é muito importante que a gente faça esse processo de puxar os pais para dentro do processo terapêutico. Por quê? Porque a terapia não é só dentro do consultório, mas também é um processo que a gente orienta para colocar esses comportamentos mais funcionais lá no dia a dia dessa criança. Para essa mudança ser orgânica, ser uma mudança real. Né? Não uma mudança que ele vai ficar só em algum... Drástica. Exatamente, drástica e só em alguns contextos. É uma mudança onde a criança vai entender por que ela está mudando, por que a rotina dela está diferente, por que ele está fazendo isso de uma forma bem mais orgânica, de uma forma bem mais natural, sem exigir demais. Porque em cada idade, o cérebro da criança tem esse desenvolvimento para aprender, né, com as habilidades que ele tem. E aí a gente pega as potencialidades que ele tem, as habilidades que ele já tem e incentiva para melhorar. E aquelas habilidades sociais que ele não tem, a gente estimula e desenvolve nessa criança para trabalhar ainda mais o potencial dela. Olha, isso é maravilhoso, né? A psicoterapia, ela só tem um ganho significativo, sim. Ela só traz benefícios, na verdade. Verdade. Né? É muito importante. E é por isso que é muito importante que os pais estejam inclusos nesse processo, que eles estejam nos ajudando, que eles estejam trazendo essas demandas para dentro do consultório. Eu, particularmente, sempre que o paciente chega, eu pergunto para o pai: paizinho, mãezinha, como que foi a semana dessa criança? Como foi esse desenvolvimento? E a gente vai trazendo esse processo para ela se desenvolver de uma forma mais tranquila. O envolvimento familiar, na verdade, ele é super importante porque ele auxilia no resultado desse tratamento, né? Muitas vezes, inclusive, os próprios pais percebem que eles também precisam fazer o tratamento, né? Isso é verdade. É muito comum a gente indicar para os pais: olha, vamos fazer terapia, vai ser importante. Por quê? Muitas vezes, no acompanhamento terapêutico, acontece da demanda não ser da criança, a demanda ser do pai, que o pai quer exigir que a criança tenha um comportamento específico e tudo. E nós também precisamos entender que cada criança tem uma personalidade. Sim. Cada criança tem um jeitinho de ser. A gente só melhora esses comportamentos dele, mas a gente não muda a personalidade dele. Porque a personalidade dele é única e é dele. Gente, é incrível, assim, como a personalidade, ela é única e ela é muito forte, né? Especialmente, assim, as crianças, hoje em dia, com a tecnologia, tá tudo tão... As crianças de hoje são diferentes das crianças do passado. Verdade. Com certeza, né? Então, assim, é tudo muito diferente. Inclusive, para os próprios pais, é uma mudança, sim. Porque, tipo... Como é que eu vou perceber que meu filho, por exemplo, está precisando de um acompanhamento? E aí eu te pergunto, quais os gatilhos que os pais têm que estar atentos? É importante observar quando a mudança dessa criança tem sido drástica. Por exemplo, uma criança que ela já era mais quietinha e aí do nada ela fica agressiva, ela fica mais irritada, ela fica mais nervosa. É um processo também, por exemplo... separação, um processo de separação, um processo de troca de escola e essa criança não está se adaptando bem, esse processo de desenvolvimento de interações sociais. É muito comum entre as crianças os amiguinhos terem conflitos e tudo, o processo de bullying na escola muitas vezes, o processo de ansiedade, quando essa criança vem apresentando alguns sintomas como taquicardia, sudorese, choro excessivo, insônia. Todos esses são comportamentos que a gente precisa estar em alerta para que a gente leve essa criança com antecedência, prevenindo que esses sintomas intensifiquem ainda mais.
Porque aí se torna um adulto com todos esses problemas que os pais não observaram na infância, e aí vai sendo, inclusive, gatilho para no futuro essa criança se tornar aí uma pessoa, inclusive, com depressão. Sim. E outros tipos de problemas emocionais mesmo, né? Hoje a saúde mental fica comprometida. Exatamente. E esse processo também é importante não só para esses transtornos como ansiedade, depressão, que vale ressaltar que existe depressão infantil, existe ansiedade infantil, existe todo esse processo, né? E a gente precisa estar em alerta. Também é importante ressaltar a importância do diagnóstico precoce. É importante a gente falar que existem alguns diagnósticos que eles são mais difíceis, como o TEA, que é o do autismo, Sim. como o do TDAH, quanto da dislexia, descalculia. Todas essas são dificuldades fortíssimas que as crianças enfrentam. E se nós não trabalhamos elas agora, no comecinho da vida, a gente gera aí um processo de baixa autoestima, uma criança cheia de inseguranças, uma criança que tem dificuldade de se relacionar, uma criança que tem dificuldades em diversos âmbitos da vida. E aí é importante que a gente vá observando esses sinais e desenvolvendo essas crianças com mais segurança e bem-estar. Você falou, por exemplo, sobre a questão do autismo. Eu já entrevistei, inclusive, alguns pais que já relataram para mim que foi muito difícil para eles aceitar o diagnóstico do filho. Sim. Né? E muitas vezes é muito comum essa percepção vir da escola, quando o pai e a mãe, na verdade, vê que tem algo errado, mas tem aquele processo de negação. E aí não procuram realmente um especialista e não vão em busca de uma investigação. Isso é muito comum, gente, acontecer. E as escolas, elas também têm um papel fundamental nessa percepção, porque muitas vezes é a própria escola que chama a atenção dos pais para busca desse diagnóstico. E muitas vezes os próprios pais, é muito difícil para eles aceitarem isso e procurarem ajuda. Então, quando na verdade, por exemplo, uma criança que ela tem o autismo, por exemplo, ela precisa ser diagnosticada o quanto mais cedo possível. Porque se um diagnóstico como esse vem tardiamente, outras consequências poderão vir também. Exatamente. Por exemplo, eu atendo crianças autistas, né? E eu começo esse diagnóstico a partir dos 2 anos, 2 anos e meio. Você pode me perguntar assim, como assim, Tamires? É muito cedo. Essa criança, como que você vai trabalhar essa criança? A gente vai trabalhando num processo mais lúdico. Com as crianças a gente faz isso. A gente usa os brinquedos, nós usamos as pinturas, os desenhos, tudo isso como uma forma de incentivar e de trabalhar essas crianças, né? O diagnóstico também não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico que demanda aí um certo tempo para a gente conhecer, observar os comportamentos, observarem as emoções e tudo isso que essa criança vem manifestando. Mas vale ressaltar que essas crianças, mesmo sendo neurotípicas, mesmo tendo dificuldades, elas têm um grande potencial e elas conseguem se desenvolver de uma forma maravilhosa e a gente consegue trabalhar essas potencialidades e incluir elas no mundo real. Isso é muito maravilhoso. Tem muitos telespectadores aqui que estão, inclusive, amando a entrevista, perguntando onde encontra a doutora Tamires, gente. Ela faz parte da equipe multiprofissional lá da Beyond Therapy. Coloca aí para mim, por favor, o marquinho na tela, porque a gente está recebendo muitas mensagens aqui, tá, Tamires? Muito obrigada pelo carinho, gente. Eu atendo lá na clínica Beyond Therapy, tá bom? Tá aqui o contato, vocês podem entrar em contato com a clínica. Vai ser um prazer atender vocês, os pequenininhos de vocês, e eu fico à disposição. Inclusive tem um Instagram aí da Beyond, eu convido todo mundo também para seguir, porque lá, nossa, vocês são muito atuantes também de informações, sabe? Eu acho que vale muito a pena você seguir, porque eles são muito preocupados em trazer informações para a gente. Aqui no nosso programa, especialmente, nós temos aí uma equipe que faz parte, assim,
dessas atualizações e que a gente está sempre mostrando. A gente está vendo aí na tela o Instagram aí da Bion. Então é muito bacana a gente ter essa rede, esse canal de comunicação com as pessoas, para que vocês também possam conhecer os profissionais que fazem parte dessa equipe, mas que vocês também possam entender a importância do autocuidado, dessa questão da saúde mental, que ela é tão importante para a gente, né? Então, essa clínica, ela é muito completa e ela tem realmente grandes profissionais. Aqui no nosso programa, a gente tem um psicólogo nosso, que inclusive, daqui a pouquinho, ele vai falar aqui com a gente sobre procrastinação, o Wellington Santos. Ô, psicólogo, meu psicólogo, gente, maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, sim. E esse é um assunto super importante de se falar, principalmente em período de pandemia, de home office. Muitas pessoas têm tido dificuldade com o processo de procrastinação, de adiar as atividades e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso já já, mas antes, deixa eu mandar um abraço